Nasceu em 17 de junho de 1703 em Epworth, no condado de Lincolnshire. Teve uma infância regrada pela estima e inegável educação passada pela sua mãe, Susanna Wesley. John foi filho do pregador e ministro da igreja anglicana Samuel Wesley e irmão de Charles Wesley. Quando pequeno, escapou de um incêndio em sua casa onde quase morreu, mas foi resgatado pelos vizinhos depois de várias tentativas frustradas. Naquele momento, mesmo não conseguindo tirá-lo de lá, Samuel, o pai, ajoelhou-se do lado de fora e, em meio às chamas, clamou a Deus. De súbito, os vizinhos subiram nos ombros uns dos outros e salvaram das chamas o pequeno John. Alguns anos depois, apareceu uma foto com uma inscrição de John Wesley abaixo que dizia: um tição tirado do fogo. Sua educação iniciou-se em Charterhouse e de lá foi para a Universidade de Oxford, onde chegou ao mestrado. Wesley escreveu muitos livros, tratados sobre história, medicina e teologia. Confeccionou um dicionário, compilou a história da igreja em 4 volumes. Fez inserção na gramática do grego, latim, alemão, inglês e francês. Foi um proeminente filósofo, chegando a escrever um compêndio sobre filosofia natural. Ele desenvolveu o que mais tarde foi chamado de o quadrilátero wesleyano, onde ele focou 4 assuntos importantes: a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Passou um tempo na América, onde pôde refletir mais sobre sua vida e ministério. Entretanto, tudo mudou quando, em 24 de maio de 1738, ele teve a experiência do coração abrasado. Neste momento, ano de 1738, Wesley volta da América e reúne-se em Londres com Pedro Böhler, ministro morávio, com quem começa uma série de diálogos e com quem aprende muito sobre fé e santidade. Associa-se com a pequena sociedade morável em Fetterlane, dirigida por Böhler. No dia 24 de maio deste ano, Wesley, em uma reunião na rua Aldersgate, sente o seu coração arder de forma estranha e passa a confiar em Deus. Wesley tem o seu real encontro com Deus e passa a acreditar na sua salvação. Após o avivamento, em que passou na rua Aldersgate, Wesley resolve se dedicar totalmente à obra. Seu modo inovador e avivado de pregar lhe causa problemas. Passou a ser acusado de inovador e herege pela igreja anglicana e os púlpitos em que pregava começaram a se fechar. John e Charles foram expulsos das igrejas oficiais. Em 1739, Wesley começa a pregar ao ar livre juntamente com Whitefield. Constrói um edifício para realizar as reuniões das sociedades formadas em Bristol. Compra, ao término do ano, um prédio em ruínas do qual faz uma capela. Wesley passa a reunir grandes multidões em praças e locais públicos para o ouvir. A obra e a disposição de Wesley cresciam fundadas na pregação aos humildes e no testemunho dos feitos de Deus em sua vida. Muitos iam se agregando ao movimento. Em 1740, com a chegada de Mother Morávio, que assume a liderança da Sociedade Morávia da Rua Fetter, os morávios passam então a seguir as pregações deste, que, segundo Wesley, estavam completamente fora da doutrina evangélica da salvação. Após inúmeros debates, Wesley se retira da sociedade e leva consigo 19 pessoas.
Na capela da antiga fundição, Wesley começa a se reunir com os seus seguidores, os morávios. Tentaram restabelecer a reunião com os de Wesley, metodistas, porém sem êxito. Neste mesmo ano, as divergências entre Wesley e Whitefield começam a ficar latentes a ponto de Whitefield publicar artigos contra aquilo que Wesley pregava. Desta discussão, temos a segunda cisão, agora dentro dos próprios metodistas. Aqueles que seguem Whitefield passam a ser conhecidos como metodistas calvinistas. Em 1741, temos neste ano o primeiro relato de martírio de um metodista, Guilherme Seward, um metodista calvinista que recebeu um golpe na cabeça, morrendo em 22 de outubro de 1741. Nesses 2 anos, verifica-se um grande avivamento da obra. Mesmo os 2 cismas verificados nesse período não atrapalharam a obra do Senhor através destes homens. Wesley dedicava-se constantemente às almas de forma integral à visitação de novos convertidos. Em setembro deste mesmo ano, em Londres, a Sociedade Metodista já contava com mais de 1000 membros. Wesley organizou uma mesa diaconal que tinha por tarefa levar recursos aos pobres. Em 1742, Wesley institui o Ministério dos Leigos. Eram homens formados pelas próprias sociedades, leigos singelos e piedosos que, mesmo trabalhando secularmente, dedicavam suas horas de folga à pregação. Até o fim deste ano já havia 20 desses obreiros. Wesley foi duramente criticado, porém, após discorrer sobre vários homens, até mesmo da reforma protestante, que eram, assim como esses homens, leigos e que foram grandemente usados por Deus, Wesley prova que um simples trabalhador também pode pregar a palavra de Deus. Wesley é convidado pela condessa de Huntingdon a pregar aos mineiros de Newcastle. Ali, obteve êxito total. Essa foi sua primeira viagem missionária. Ao fim deste ano, o metodismo já possuía 4 centros de operação: Bristol, Kingswood, Londres e Newcastle. No ano de 1743, Wesley viajou bastante, principalmente pelo norte da Inglaterra. Wesley, pelo fato de passar horas em viagem a cavalo, se dedicava em ler alguma obra literária. Os metodistas, em suas viagens missionárias, sofreram com inúmeros assaltos. A pregação de Wesley e de seus seguidores alcançou diversas pessoas por onde esses homens passaram. A Sociedade Metodista cresceu grandemente por diversos lugares do país. No ano seguinte, 1744, a obra do avivamento iniciada por Wesley comemorava 5 anos na Inglaterra e alcançara proporções jamais previstas. Mas chegara o momento de compartilhar a responsabilidade com os seus cooperadores. Em consequência disso, convocou para Londres, nos primeiros meses de 1744, os ministros da Igreja Anglicana que simpatizavam com a sua obra, juntamente com os principais pregadores leigos que os ajudavam como filhos no Evangelho. Mas debater os melhores meios de se continuar o avivamento da melhor forma possível. A conferência, que se reuniu na capela da antiga fundição, foi precedida na véspera por um culto solene de Santa Ceia e na manhã do dia da abertura por um sermão de Wesley. A conferência tinha em sua ordem do dia 3 perguntas: o que ensinar? Como ensinar?
Como deveria ser regularmente a doutrina, a disciplina e a prática? Em agosto de 1744, foi chamado, de acordo com uma escala pré-estabelecida, a pregar na Universidade de Oxford, na qualidade de membro agregado. Aproveitou essa ocasião para dirigir-se aos dignatários da Igreja e expor com calma e lucidez as doutrinas evangélicas e para fazê-los entender, mediante exortações respeitosas, porém firmes, quais eram os deveres especiais deles. Em fevereiro de 1745, Wesley fez 2 viagens demasiadamente perigosas. Veja como ele fala de uma delas em seu diário. Antes disso, eu já fizera muitas viagens penosíssimas, mas nenhuma como esta. Eu me vi exposto constantemente ao vento, ao granizo, à chuva, ao gelo, à neve, à geada e ao frio excessivo. Mas tudo já passou. Esses dias não voltarão jamais. E são como se nunca tivessem acontecido. Publicou em 1746 seu primeiro volume de sermões, onde trata das principais doutrinas evangélicas. Nesse mesmo ano, foi publicada sua chamada aos homens racionais e religiosos, que é uma defesa eloquente da obra do avivamento metodista, escrita em um estilo notavelmente vigoroso. Em 1747, ele chegou a Dublin num domingo de 9 de agosto, e na tarde do mesmo dia foi convidado a ocupar o púlpito da igreja de Santa Maria. Ali pregou ao auditório mais elegante e menos sensato que já tinha visto. 2 dias depois, encontrou-se com um arcebispo protestante daquela cidade que lhe apresentou numerosíssimas objeções. Wesley respondeu-lhe com firmeza, mas compreendeu muito bem que na Irlanda, como também na Inglaterra, abriria caminho por si só, independentemente da Igreja Anglicana. Em 1750, Wesley chegou a Cork. Também sofreu ataques violentíssimos. O prefeito, a quem pedira proteção, limitou-se a ordenar que o tambor municipal tocasse diante da capela durante o culto. Esse método engenhoso de manter a paz conseguiu reunir uma grande multidão que, depois de atacar o missionário, cuja calma podia ser observada como sempre, lançou-se sobre a capela, devastou-a, entregou às chamas tudo quanto era material inflamável. Em 1748, apareceu atribuído ao seu nome uma falsa acusação, na qual se via exageradamente, sem dúvida, a notória hospitalidade do prelado contra os metodistas. O bispo acusou sem prova alguma Whitefield e Wesley de serem autores do dito folheto. Eles protestaram a sua inocência, mas foi necessária a intervenção de Lady Huntingdon, que mandou abrir um inquérito antes de Lavington retirar a sua acusação. Em um manifesto público, ele deu uma satisfação ao Sr. Whitefield e Wesley pelas censuras tão injustas como exageradas que tinha dirigido contra eles, expressando o desejo de que aceitasse a sua mais ampla satisfação por ter lesado tão injustamente seus sentimentos, expondo-os às críticas do mundo. Em 1750, Wesley visitou pela primeira vez a cidade de Cantuária, onde já existia uma sociedade, e durante 3 dias pregou no mercado e em outros lugares. Em 1753, Wesley pregou no cárcere de Bristol aos mineiros que foram presos por cumplicidade em um levante e achou-os muito dispostos a receber o consolo da salvação. Alguns meses depois,
visitou a prisão de Marshalsea, em Londres, a qual chamou de sementeira de todos os tipos de vícios. Em 1755, visitou Liverpool pela primeira vez. Essa cidade, que hoje ocupa um lugar muito importante na Inglaterra, estava então em sua infância. Wesley passou 5 dias ali e notou que 40 anos a população havia triplicado. Se continuar seu crescimento na mesma proporção, disse ele, quase se igualará com Bristol em mais de 40 anos. Sua previsão concretizou-se com exatidão. Liverpool conta agora com mais de 4 vezes o número de habitantes em relação a Bristol. Em 1757, passou por Hornby, durante uma visita que fazia ao norte, e encontrou naquele local alguns metodistas expulsos pelos proprietários dos terrenos que desapropriaram de seus lares com o propósito de castigá-los pelas suas preferências religiosas. Em 1759, Wesley encontrou em Newcastle mais de 1.800 membros. Pregou não somente na capela dessa cidade, mas também nas ruas vizinhas. Em 1760, o metodismo, que contava com menos de 25 anos de existência, havia deitado raízes profundas em quase todos os condados da Inglaterra. Possuía 90 pregadores itinerantes que trabalhavam sob as orientações de Wesley. Tinha numerosas capelas e alguns milhares de membros. Além do mais, a sua seiva, que estava longe de perder seu vigor, em breve faria brotar novos ramos e produzir outros frutos. Em 1761, Wesley estava se aproximando dos 60 anos de idade. 2 considerações importantes para Wesley: a evangelização e a organização. Ele tem a evangelização como uma prática de suma relevância. Wesley adotara a doutrina da perfeição cristã. Ensinava que era possível o cristão alcançar neste mundo a vitória completa sobre o pecado. Por todas as partes aonde ia, achava as sociedades robustecidas pelo poder vivificador do Espírito Santo, e enquanto sua vida interior desenvolvia-se assim, sua atividade externa também era mais eficaz. Em 1762, nosso Pentecoste finalmente chegou. Ele disse ao contemplar os progressos da obra missionária: em Londres, mais de 400 membros das sociedades testificaram que foram libertos de todo o pecado. Ele fez uma pergunta para uma menina de 11 anos: o que mais você deseja agora? Ela respondeu com os olhos cheios de lágrimas: nada mais neste mundo que não seja algo de meu Jesus. Esse avivamento foi muito marcante na sociedade de Dunbley. Foi promovido por um pregador chamado John Manners. Em 1763, ano em que alguns entusiastas provocaram alguns males no avivamento que ocorria na Inglaterra. Um destaque entre esses pregadores é George Bell. Ficou tão impressionado com a doutrina da liberdade do pecado que se entregou a alguns males. Alegava ser infalível, declarava que não estava sujeito à tentação e, convicto de sua grande superioridade espiritual, opunha-se abertamente a toda autoridade procedente de cristãos menos presunçosos do que ele. Com essa doutrina, Wesley perdeu o seu mais antigo pregador itinerante, Maxfield. Transcorreram-se mais de 30 anos
desde o aparecimento na Inglaterra do avivamento metodista e 25 anos de sua afirmação em unidade, o que lhe concedeu bases sólidas para o seu crescimento na primeira conferência. Os assuntos organizacionais ocuparam um lugar secundário e somente se lhes dava importância à medida que contribuíam para salvar as almas e melhorar a vida cristã. Na primeira conferência, composta em sua maioria de ministros oficiais, ele defendeu energicamente os direitos da liberdade cristã contra as pretensões exageradas do episcopado. Em 1758, Wesley publicou suas 12 razões contra o rompimento com a Igreja Anglicana. Em 1764, quando empenhado em uma nova tentativa, dirigiu uma carta circular aos ministros evangélicos da Inglaterra, solicitando-lhes que não fizessem concessão alguma nos assuntos doutrinários, mas que cooperassem entre si ativamente na obra do avivamento e da piedade. Ele foi julgado com muita severidade por sua aparente indecisão no que dizia respeito à igreja estabelecida. Na conferência de 1766, Wesley tem uma conversa sobre a consagração de seus pregadores. Ele os exortou a empregar as tardes em visitas pastorais e dedicassem especial atenção às crianças. Graças ao seu grande talento organizador, Wesley constituiria as suas sociedades em corpos perfeitamente homogêneos. Essa era uma garantia para a estabilidade e duração de sua obra. O último período de vida de Wesley abrange 20 anos, durante os quais trabalhou como sempre. A polêmica entre os partidários e os opositores da predestinação calvinista, que 30 anos antes provocara a cisão entre os metodistas, passara por períodos de verdadeira passividade. Whitefield, que consagrara todo o ardor de sua alma à obra missionária, conteve com sua influência seus belicosos discípulos, mas sua morte foi o detonador para a erupção das hostilidades. Quando sobreveio a sua morte, a luta já se iniciara pela publicação de 2 tratados escritos por um jovem ministro anglicano, Augusto Toplady. Os calvinistas começaram pessimamente uma controvérsia que duraria 6 anos. Em 1770, Wesley publicou 2 tratados que faziam apologia ao arminianismo. O fim que Wesley tinha em sua mira, quando publicou suas preposições, era opor-se às tendências antinomianas que ameaçavam arruinar o avivamento. Por causa de sua posição doutrinária, Wesley recebeu várias acusações. Em 1770, Fletcher se indigna com as acusações feitas a Wesley e escreve uma carta em sua defesa. Carta esta que produziu grande comoção. Essa controvérsia calvinista vai de 1770 a 1777. O período em que vimos acima foi de suma relevância para a história. Mas no que tange a vida de Wesley, esse período não passou de um incidente. Ele, em sua velhice, chegou a dizer: "Não me lembro de ter me abatido nem por 15 minutos seguidos desde que nasci. Sei sentir e sofrer, mas pela graça de Deus de nada me assusto." Wesley conservara mais energia em sua velhice do que é normal em sua idade. Tenho 73 anos de idade e possuo mais capacidade para pregar do que quando tinha 23. Viajava uma média de 6.400 a 7.200 km por ano,
Nesse período, ele realizou viagens para a Irlanda e Escócia. Nos idos de 1778, Wesley desconsidera Alexandre MacNabb como um de seus pregadores, pois ele recusou a submeter-se a uma das regras fundamentais do metodismo. Wesley denunciou o crime de escravidão na Inglaterra e é um dos primeiros a levantar um protesto cristão nesse sentido. As últimas atividades de Wesley são marcadas por muito vigor. Dizia ele: Senhor, não me deixes viver até chegar a ser inútil. Disse de Wesley que aos seus 81 ainda conservava o vigor dos 21 anos. Em 1783, contraiu 2 enfermidades, porém não se via nenhum tipo de decadência intelectual. Nesse tempo, ele escreveu uma biografia de seu amigo Fletcher. Apesar de estar findando o seu ministério, Wesley ainda pregou fora da Inglaterra. Charles Wesley morreu em 1788 e isto lhe trouxe grande comoção. O fim da carreira de Wesley foi marcado pela sua profunda devoção à fé. Seu legado missionário, sua organização sui generis, seu episcopado frutífero, morre em 1791. Sua voz fraca, seu corpo frágil, uma história escrita com suor, lágrimas e determinação, deixa para a posteridade uma constituição de zelo, amor e perseverança na obra de Cristo. Longe esteja de nós, metodistas wesleyanos, idolatrar este homem. No entanto, reconhecemos que Deus o chamou e muito o usou. Hoje não temos qualquer tipo de devoção por John Wesley. Porém, o seu legado temos reconhecido como uma tocha metodista de avivamento singelo, onde inicia-se na convicção de pecados e termina na busca incessante da santidade. Em suas últimas palavras em vida, ele revela o teor de sua missão e compromisso com o reino de Jesus Cristo, ao dizer em seu leito de morte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Com esta afirmação, Wesley encerra o capítulo de sua vida para prefaciar o livro da linha de esplendor sem fim de um povo chamado metodista.